E aí, minha gente querida, tudo certinho por aí? Rapaz, que alegria estar aqui com vocês de novo. Eu sou aquele velho contador de histórias de sempre, né? Já completei meus 78 aninhos e... sente, quanta coisa eu já vi nessa vida. Já morei em todo canto desse Nordeste abençoado, no Sertão Brabo, na Caatinga Seca, nas cidades grandes cheias de gente e naquelas cidadezinhas pequeninas que Deus esqueceu no mapa. E rapaz, cada lugar que eu pisei sempre tinha uma história de arrepiar os cabelos. Hoje eu trouxe para vocês uma história que, meu Deus do céu, até hoje quando eu lembro, os pelos do meu braço ficam em pé. É uma história que eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Lá nos anos 60, quando eu ainda era um rapazinho de 20 e poucos anos, cheio de curiosidade e coragem. Vocês já ouviram falar da mula sem cabeça? Ah, eu sei que sim, mas aposto que nunca ouviram contar do jeito que eu vou contar agora. Porque esta história, ela aconteceu de verdade e eu estava lá. Era 1963, se não me falha a memória. Eu tinha ido visitar meu tio Severino lá em Quixadá, no Ceará. Cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde os segredos circulam mais rápido que as fofocas na feira. Meu tio tinha uma fazendinha modesta, criava uns bichos, plantava um pouquinho, e foi ele mesmo que me contou sobre Dona Conceição. Agora prestem atenção nessa parte, porque aqui a coisa fica interessante. Dona Conceição era uma mulher bonita, muito bonita mesmo. Cabelo preto que brilhava no sol, olhos verdes como esmeralda. Mas tinha um problema. Era casada com o seu Raimundo, um homem bom, trabalhador, porém 20 anos mais velho que ela. E Dona Conceição? Bem, ela tinha se envolvido com o padre da cidade. Eu sei. Essas coisas acontecem mais do que a gente imagina. Mas no interior, nos anos 60, isso era escândalo dos grandes. E todo mundo desconfiava. Mas ninguém falava aberto, entende? Era só sussurro, só olhar de lado. Mas aqui vem o interessante da história. Toda sexta-feira à noite, quando dava meia-noite em ponto, começava um barulho danado na rua principal da cidade. Era um tropel de cavalo, mas um tropel esquisito, como se o bicho tivesse só 3 patas batendo no chão. Toc, 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 toc. E junto com esse barulho vinha um relincho. Mas não era relincho de cavalo comum, não. Era um som que gelava o sangue de qualquer cristão. Um gemido que parecia sair do próprio inferno. Os moradores trancavam portas e janelas. Ninguém tinha coragem de espirar para a rua, porque diziam que quem visse a mula sem cabeça, bem, ou ficava louco ou morria de susto na hora. Agora vocês devem estar pensando, esse velho está inventando história. Mas esperem, que eu ainda não cheguei na parte onde eu entro na história. Na minha 3ª semana lá na cidade, numa sexta-feira de lua cheia. E olha, detalhe importante esse da lua cheia, eu não conseguia dormir. Fazia um calor dos diabos e a rede do meu tio era dura que nem tábua. Resolvi sair no quintal para pegar um ar. A casa do meu tio ficava numa ruazinha que dava direto para a rua principal. Então dali dava para ver movimento. Era quase meia-noite quando eu vi uma sombra saindo da casa de Dona Conceição. Uma sombra de mulher caminhando depressa em direção à igreja. Minha curiosidade falou mais alto. Eu pensei, o que uma mulher vai fazer na igreja a essa hora da noite? Decidi seguir, mas mantenham a distância, né? Eu não era besta. Vi quando ela entrou pelos fundos da igreja. Fiquei escondido atrás de uma árvore, esperando para ver o que ia acontecer. E foi aí que eu presenciei uma coisa que, até hoje, quando conto essa história, o pessoal acha que é invenção minha. Deu meia-noite em ponto no relógio da igreja. E de repente, saiu de dentro da igreja não uma mulher, mas uma mula. Uma mula preta, como a escuridão da noite. Mas aqui vem o detalhe que me arrepiou dos pés à cabeça. Onde deveria estar a cabeça do animal? Não tinha nada, apenas uma chama azul dançando no ar. A mula começou a correr pela rua principal. E aí eu entendi o barulho que o pessoal ouvia toda sexta-feira. Porque o bicho corria de um jeito esquisito,
como se estivesse cego, batendo nas paredes, tropeçando, relinhando de um jeito que cortava o coração. Mas o pior ainda estava por vir. De repente, a mula parou bem na minha frente. Aquela chama azul se virou na minha direção, como se pudesse me ver mesmo sem ter olhos. E foi aí que eu ouvi uma voz saindo daquela chama, uma voz de mulher chorando, implorando: me ajuda, eu não consigo parar. Meus queridos, eu não sei se foi coragem ou se foi medo que me paralisou, mas eu fiquei ali, parado, olhando para aquela criatura. E aí aconteceu uma coisa que mudou minha vida para sempre. A mula começou a se transformar na minha frente. A chama foi diminuindo, o corpo foi mudando, e em questão de segundos, ali estava Dona Conceição, só que diferente. Parecia 10 anos mais velha, o cabelo todo grisalho, os olhos sem brilho. Ela me olhou e disse: você me viu, menino. Agora você sabe a verdade. Toda mulher que se envolve com o homem de Deus, toda sexta-feira, de meia-noite às 6 da manhã, vira essa coisa maldita. E aí ela me contou toda a história. Como tinha se apaixonado pelo padre, como não conseguia resistir, e como, depois da primeira vez que ficaram juntos, ela começou a passar por essa transformação toda sexta. A única coisa que pode me libertar, ela disse, é se o padre confessar publicamente o pecado na missa de domingo, na frente de toda a cidade. Bem, meus amigos, eu fiquei 3 dias pensando se contava ou não para o padre o que tinha visto. 3 dias quebrando a cabeça. No domingo, juntei coragem e procurei o padre antes da missa. Contei tudo. O homem ficou pálido que nem papel, mas negou tudo. Disse que eu estava inventando história. A missa começou normal, mas quando chegou na hora da homilia, o padre subiu no púlpito e começou a tremer. As mãos dele tremiam tanto que ele não conseguia segurar o papel da pregação. De repente, ele largou tudo e gritou: eu pequei! Eu pequei contra Deus e contra esta comunidade. Eu me envolvi com uma mulher casada e preciso do perdão de vocês. A igreja ficou em silêncio total. Mas aí aconteceu uma coisa linda de se ver. Dona Conceição, que estava no fundo da igreja, começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, como se um peso gigantesco tivesse saído das costas dela. O padre foi transferido para outra cidade na semana seguinte. Dona Conceição se mudou também. Dizem que foi para o Recife. E o barulho das sextas-feiras nunca mais se ouviu em Quixadá. Essa história me ensinou uma coisa, meus queridos. Os segredos pesam. Pesam tanto que podem se transformar em maldição. Seja na forma de uma mula sem cabeça, seja na forma de uma consciência que não nos deixa dormir em paz. A verdade é que todos nós carregamos nossos pecados, nossos segredos, nossas culpas. E às vezes, a única coisa que pode nos libertar é a coragem de confessar, de pedir perdão, de assumir nossos erros. Eu já vi muita coisa nessa vida. Já passei por alegrias e tristezas, já cometi meus erros e já fui perdoado também. E se tem uma coisa que aprendi, é que não existe pecado que não possa ser perdoado, desde que a gente tenha humildade para reconhecer e coragem para mudar. Bom, meus queridos amigos que me acompanham até aqui, essa foi mais uma história do baú deste velho contador de histórias. Vocês sabem que eu adoro dividir essas memórias com vocês, essas histórias que fazem parte da nossa cultura, do nosso povo nordestino. Mas para continuar aqui, contando essas histórias, esse velho precisa da ajuda de vocês. Quer ajudar este velho a comprar o milho das galinhas? Se inscreva no canal e deixe seu comentário aí embaixo. Conta para mim se vocês já ouviram alguma história parecida na região de vocês, ou se já presenciaram alguma coisa misteriosa assim. E não esqueçam de apertar o sininho das notificações, porque toda semana eu volto aqui com mais uma história dessas que fazem parte da nossa rica tradição nordestina. Um abraço carinhoso deste velho narrador e até a próxima história. E lembrem-se sempre, o Nordeste é terra de mistérios, de lendas, de histórias que passam de geração em geração. E enquanto houver gente para contar e gente para ouvir,
Essas histórias nunca vão morrer.